Sejam todos muito bem-vindos ao Milhas 360, o seu canal de milhas aéreas. Para quem não me conhece, meu nome é Marco César, especialista em milhas aéreas, e hoje venho trazer para vocês, como um iniciante no mercado de milhas deve começar a sua trajetória, Então, qualquer um, na verdade, que queira começar a se beneficiar, das milhas em suas viagens, tem alguns passos iniciais que são fundamentais para vocês, a partir de hoje, já saírem, ganhando milhas com as suas viagens, Então, assim, eu acho primordial, o primeiro passo é se cadastrar em todas as companhias aéreas nacionais e, pelo menos, os dois principais clubes de pontos, que é a Livelo e o Esfera, Você fazendo isso, qualquer voo que você faça com a Latam, com a Azul e com a Smiles, na tarifa pagante, com a Smiles não, com a Gol, na tarifa pagante, você vai já estar pontuando nessa companhia, Então, para quem não sabe, todo voo que a gente faz de tarifa pagante, a gente ganha uma parte dessa viagem em milhas, Então, mas você só vai receber essa pontuação se você tiver o seu cadastro feito na companhia aérea, no programa de fidelidade dela. Então, para quem viajar com a Gol, precisa ter cadastro na Smiles. Para quem viaja na Latam, precisa ter o cadastro na Latam PES. E para quem cadastra na Azul, precisa ter cadastro na Azul Fidelidade, certo? Dessa forma, sempre que você for emitir o bilhete, ele geralmente ou é na hora da emissão ou na hora do check-in, ele pergunta o número, do associado para receber as milhas. Então, a Gol ela já puxa, se você já tem cadastro na Smiles, ela já puxa automático, a maioria geralmente já puxa, mas se não puxar, você entra na sua conta da Azul, ou da Smiles, e você vê lá em cima o número de associado. Eu vou abrir aqui eu estou até na Livelo. Vou abrir aqui, por exemplo, a Latam. Latam PES. O site é latampes, .latam.com/br/pt. Então, bora lá. Eu vou entrar aqui na minha conta. Estou aqui logado na minha conta, certo? Quando eu venho aqui em meu extrato, eu clico aqui no meu nomezinho, Botei extrato. Cadê meu cadastro? Não, é aqui. Deixa eu voltar aqui. Acho que aqui é meu Clube Latam PES. Ativo, tal. Cadê meu número Latam PES? Geralmente ele aparece aqui. Permite pegar inovação. Cadê início aqui? Pronto, aqui. Clica aqui no início. Ele tem aqui, ó, número de membro, tá vendo? Você copia esse número aqui e aí, caso você vai emitir uma passagem na Latam e ele não puxou o seu número, você copia aqui, cola lá, que aí você vai ganhar os pontos de acordo com o voo que você fez na tarifa pagante, certo? Todas as companhias funcionam da mesma forma. O que muda é quando você faz alguns voos internacionais, com parceiro, por exemplo, você emitiu uma passagem da American Airlines com milhas da Smiles. Você vai voar com a American Airlines, mas você, quando você for lá fazer o check-in, você tem a opção de botar o seu número da Smiles. Você escolhe uma companhia aérea parceira para pontuar, Inclusive outras parceiras da American Airlines, inclusive, Mesma coisa, se você for voar, por exemplo, Copa, e você emitiu a Copa pela Azul, pelo mundo. Você chega lá no check-in da Copa, você pode botar para pontuar em outro programa, inclusive na própria Azul, na própria Copa ou em outro parceiro da Copa, certo? Então, sempre quando você emite um voo internacional por uma companhia nacional, você pode pontuar na nacional quando você for fazer o check-in, colocar o seu número de cadastro, e indicar que você quer pontuar naquela companhia aérea. Então, só nisso aí, muito brasileiro perde dinheiro por não ter simplesmente o cadastro, nos clubes de fidelidade, Então, pelo menos nos clubes nacionais, faça um cadastro, porque
os voos que vocês fizerem, né? Seja pela própria companhia ou por companhias parceiras, vocês passam a pontuar, né? Então, eu acho que isso é o pontapé inicial, né? Para você parar de perder dinheiro e começar a acumular um pouco mais de milhas, né? Do que vocês acumulam hoje, né? Então, fiquem ligados nisso. Outro detalhe, né? As milhas e os pontos existem prazo de validade, né? Então é importante ficar atento, que não adianta você estar ali acumulando nos voos e simplesmente largar de mão. Tem que ficar monitorando, tem que ficar olhando. Alguns clubes, quando você assina, né? O que é assinar o clube? É você pagar mensalmente aquele clube, né? Geralmente é R$40, R$45, e alguns dão o benefício de estender a validade ou tornar ele sem validade. Simplesmente ele não expira enquanto você estiver pagando, certo? E o que acontece também quando você tem milhas expiradas, né? Existem, a maioria das companhias dão a possibilidade de você resgatar, né? Comprar de volta esses pontos, né? Por um preço menor. Só que geralmente durante o ano esse preço ainda é muito caro, né? Mas existem períodos, pequenas janelas durante o ano, em que vale a pena fazer esse resgate, né? Por exemplo, teve agora na Black Friday, você conseguia resgatar milhas azul a R$9. Então valia a pena demais, né? De repente você tinha lá 100 mil milhas expiradas na azul, você pagar R$9 valeria a pena. R$9 é um custo de milheiro baixíssimo, né? Melhor do que perder, porque hoje o valor de milha da azul é R$20. Então se você está pagando 9, você vai ter um desconto de qualquer forma. Obviamente, de graça seria bem melhor se essas milhas vieram de forma orgânica. Então, seria melhor ainda, mas você teria que ter utilizado. Então, uma vez que você deixou expirar, existe essa alternativa, mas no momento certo, né? Então, é importante você saber quanto vai custar esse resgate, né? Porque na maioria das vezes não vale a pena, né? Exceto essas pequenas promoções que ocorrem, são raras, né? Ocorrem umas 2 vezes por ano só, e que vale a pena a gente pagar esse resgate, certo? Então, são algumas dicas aqui para quem está iniciando, né? E qual a diferença, Marco, dos clubes de ponto para os clubes de milhas, né? O que é que os clubes como Livelo e Esfera têm de diferente, né, dos clubes de milha, né? Clube de pontos, pessoal, é para onde os pontos do seu cartão vai, né? E ele tem uma flexibilidade maior, né? Eles são coringas, né? Que a gente utiliza, porque dos clubes de pontos a gente consegue mandar para as companhias aéreas, Latam, Azul e Smiles. A gente manda para as 3, né? E a gente só manda, né? Quando a gente tem bonificação. Existem também períodos durante o ano, né? Em que a gente transfere ganhando 70, 80, 90, 100, 120% a mais de milhas nessas transferências. Então, imagine, você está lá 10 mil milhas, você pegou uma transferência 100%, ela virou 20, você tem, desculpe, 10 mil pontos na Livelo, você transfere com 100% e já virou 20 mil milhas na companhia aérea. A marca, quando estiver na companhia aérea, aí você tem que usar as milhas de fato, porque você não consegue nem voltar para o clube de pontos, nem transferir para outra companhia aérea, né? Isso aqui são alguns conceitos básicos que muita gente ainda tem dúvida, né? Então é importante a gente estar esclarecendo para você entender um pouco mais sobre esse mercado e passar a usufruir mais desses benefícios, né? Detalhe importante, né? Nos clubes de pontos, você também consegue emitir passagem, né? Mas também, na maioria das vezes, não vale a pena. Por quê? Quando você transfere para a companhia aérea com bonificação, você vai gastar muito menos milhas do que direto na companhia, do clube de pontos, né? Tem exceções, existem promoções durante o ano que a Livelo faz, dando 40% de desconto, ou dá 40% de desconto, mais 20% dos pontos de volta. Então, nessas oportunidades, vale a pena, você consegue umas emissões interessantes, né? Mas precisa conhecer direitinho para fazer as contas e ver se compensa ou não, né? Não se empolgue com os banners da Livelo. Promoção aqui para Nova York. Compre agora que tenha 10% de desconto. Então, é importante você conhecer dos números, né? Obviamente, no início vai ser mais difícil isso. Procure uma pessoa que entenda para te ajudar nesses cálculos e te dizer se de fato vale a pena ou não, porque é muito comum no início a gente se empolgar com
quando a gente começa a acumular as milhas, os pontos, aparecem várias promoções, né? De passagens, de troca por produtos, né? Troca por voucher de Uber, né? E aí a gente começa a gastar os nossos pontos, as nossas milhas nessas transações, simplesmente por não conhecer os números de fato, né? Será que eu gastar 5 mil pontos Livelo para comprar um voucher de R$50 no Uber é interessante? Então, você precisa conhecer dos números para saber se você está ganhando ou perdendo nessa transação, né? Geralmente, 95% das trocas de pontos por produtos não vale a pena, certo? Então, já bote como regra geral de que, de fato, troca por produtos, você está perdendo dinheiro ali, porque é, de fato, onde os clubes de pontos ganham dinheiro, né? É justamente fazendo com que você gaste os pontos dele em produtos em que, para eles, tá pagando muito barato no seu ponto, né? Então, é importante, com o tempo, vocês vão entendendo melhor esses números e vão cometendo menos erros, né? Eu já fiz muitas trocas erradas, entendeu? Já errei muito nesse mercado, é extremamente comum, porque é muita regra, muito detalhe, e a gente termina se passando, né? Por isso que é importante você ter, pelo menos, o contato de uma pessoa que possa te ajudar nesse processo aí, quando você for fazer, se vale a pena, se não vale. Então, mas nada como você tá estudando e vivenciando ali o mercado no dia a dia, com o tempo você vai amadurecendo, né? Faça parte também de comunidades, né? Ou de grupos que falam sobre milhas, né? Que debatem sobre milhas, né? Tem alguns muito bons aí no mercado, gratuitos, inclusive, grupo de WhatsApp, grupo de Telegram, e que a galera faz uma troca bem legal, o pessoal tira dúvida lá, tem várias pessoas para responder, também vale a pena fazer parte dessas comunidades, porque você vai avançar muito mais rápido o seu conhecimento nesse mercado, certo? Então, a princípio, são essas dicas iniciais que eu daria para vocês, né? Começarem a desbravar esse mercado, né? Para quem está chegando agora e não entende muito, acha muito confuso, muito detalhe, muita regrinha. De fato mas com o tempo você vai entendendo melhor, vai amadurecendo, vai vendo que não é tão difícil quanto parece, né? Lembre que quando você começou a estudar matemática, né, fazer multiplicação era muito difícil, era uma coisa tá bem distante de você. Cara, você não sei como é que as pessoas conseguem multiplicar. Então, hoje você faz isso no automático. Então, o mercado de milhas é a mesma coisa. No começo vai ser mais difícil e tal, mas com o tempo vocês vão entendendo as regras, vão entendendo como funciona a lógica do mercado e as coisas vão fluindo mais naturalmente. Beleza? Então, meu nome é Marco César, especialista em milhas aéreas, e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!